finalmente, vamos lá. Boa tarde, pessoal. Novamente, desculpem pelo atraso, motivos de recomeçando o semestre, a gente esquece até como fazer o setup, né, colocar a câmera e tal, e acidentes, né. Então, como eu comentei antes, nesse curso eu trabalho basicamente com lousa, com quadro. Eu não vou entrar em muitos detalhes técnicos do curso ainda, eu vou falar do site primeiro, só para tirar isso da frente, mas uma observação em AED1 e AED2, que são cursos relacionados com esse, o tema também são algoritmos, estrutura de dados, a gente também estuda isso. Eu achava bastante importante, porque era mais básico, né, mais fundamento para vocês, mostrar as ideias, as figuras, pseudocódigo e coisas assim na lousa, que eu gosto de trabalhar na lousa, e depois mostrar código em C, porque um dos objetivos é que vocês façam essa tradução, que vocês consigam olhar, tá aqui o problema, pensei num algoritmo para ele, o algoritmo é a ideia, né, essa coisa mais abstrata, e daí sei transformar em código. Então, às vezes eu discutia uma ideia e depois ia pro código, tinha um motivo para isso, né? Para fazer os dois, muitas vezes se dava tempo eu fazia. Era para vocês se acostumarem a fazer essa tradução. Em projeto de análise de algoritmos, eu vou supor que vocês já passaram por esse processo. Não que ele seja totalmente concluído, mas eu vou supor que ao explicar um algoritmo para vocês, ao explicar um pseudocódigo, vocês consigam traduzir para uma linguagem que vocês conheçam. Por isso que eu não vou mais usar o computador, porque eu não vou ficar mostrando código em C, ou em Python, ou em o que quer que seja, a menos de alguma exceção, mas em geral não vai ter isso. Tá? Essa dinâmica eu deixo mais para ED1 e ED2, PAA, a gente discute mais as ideias alto nível. Claro que a gente pode, né, quando tem algo interessante, falar, olha, na hora de implementar isso, vai ter que tomar tal cuidado, mas em geral é mais alto nível. Mas vamos lá então pro site da disciplina, só para fazer esse setup inicial. Então, esse aqui é o meu site, eu sempre mostro ele antes porque a linha dele é mais curta, né? O endereço dele é mais curto. Tá? Então é mais fácil, eu nunca entro no site da disciplina digitando o endereço inteiro. Eu entro aqui, né, www.aloc.fiscar.br/felice, daí logo aqui vocês vão ver, olha, o que eu estou ensinando nesse semestre, projeto de análise de algoritmos. Se vocês quiserem ver material de cursos antigos, porque às vezes vale a pena, né, olhar, justamente porque tem uma continuidade, coisa de AED1, AED2, entra aqui ou no meu canal no YouTube, vocês vão achar coisas de cursos de semestres anteriores. Mas esse semestre é esse cara aqui. Eu venho preparado para a internet parar de funcionar, então se eu clicasse aqui, entraria nessa página. Tá? Então aqui é a página do curso de vocês. A gente está com 3 turmas, embora a turma B e C sejam coordenadas. Então, na prática, é turma A e turmas B e C. Vocês são turma A, mas a página vale para todo mundo. Daí eu deixei algumas coisinhas aqui, tipo, que eu sempre deixo nos meus cursos de algoritmos, alguns vídeos de motivação, links para o Khan Academy, para alguns fundamentos de matemática. O que é particularmente relevante falar com vocês aqui vai ser do cronograma previsto e dos critérios de avaliação e plágio. Então, no caso do cronograma previsto, deixa eu ver, aqui está. Eu não vou passar por tudo, mas passando por cima, vejam que a gente está num semestre particularmente complicado, né? Isso aqui são feriados, ou então é Secomp, né, que também não tem aula, ou então é recesso. Eu tive que ficar contornando isso para dar certo. Nosso curso, a gente não tem espaço para perder aulas ou coisas assim, tá? A gente está no semestre mais apertadinho, mas dito isso, o cronograma está feito, a gente consegue cumprir o que é importante dessa disciplina. Mas esse é um semestre um pouquinho mais apertado. E eu tentei sincronizar aqui, tanto quanto possível, então por isso que tem a mesma aula com datas diferentes aqui, é porque a turma A vai ter aula de quarta e sexta, turmas B e C são só de sexta, então fica... vocês têm que olhar o cronograma da turma A. Falando do site da disciplina, eu marquei algumas coisinhas para comentar rápido. Então, olhando para o cronograma, como eu falei que não ia entrar em muitos detalhes, mas algumas coisas. Nós devemos ter 3 trabalhos práticos, tá? Então tem aqui já as datas provisionadas aqui para liberar o trabalho e para entrega do trabalho, daí vocês podem olhar ali. Devo usar o bCrowd, que daí lá dentro deve ter um ou mais exercícios, nunca mais do que um exercício difícil, mas às vezes eu vou dar um exercício principal e um pequenininho só para exercitar a mesma técnica para aquecer, vamos dizer. Tá? Mas é isso, a gente vai montar ainda, vamos ver como vai ficar.
Vamos ter 2 provas, P1 no meio do semestre, P2 no final, aqui ó, a P1 está aqui dia 8 de dezembro, meio do semestre, 8 de dezembro, olha, né, que maravilha esse calendário. E daí lá em fevereiro, o final do semestre, uma semana depois é a sub. Ah, mas essa uma semana depois é a semana do carnaval? Sim, não tem... lembrem, tá, quando vocês olharem lá no fim do semestre, antes de me xingar, o tanto de feriados e recessos e coisas aqui, tá, então a sub ficou lá no final mesmo, no limite, foi onde deu para colocar. Antes de cada prova tem uma aula de dúvidas, revisões e coisas do tipo, que daí não tem assunto novo, mas dá pra gente discutir exercícios interessantes e coisas assim. E daí, já indo para critérios de avaliação, como eu falei, vão ter 3 trabalhos, média simples deles. 2 provas, média simples, a sub substitui a pior nota, se vocês vierem a fazer. E daí, aquela parte que sempre faz um pouquinho de ódio vir na minha direção, o peso, se você tiver acima de 5 na média de provas e trabalhos, o peso é 70% para a prova, que é essa formulazinha aqui, né? Média final 70% prova, 30% trabalhos, isso dá sua nota final. Por que isso aqui? Porque essa disciplina, assim como a ED1, assim como a ED2, ela é primariamente teórica, mas é importante saber aplicar o que vocês estão vendo. E se eu deixo sem essa regra, é possível um aluno ter boas notas na prova e nem olhar para os trabalhos. E ele passaria, mas ele passaria na disciplina, mas não é a formação que a gente quer, né? A gente quer que vocês saibam aplicar. Tudo bem, assim, tem estudante que vai ter mais facilidade para aplicar, né, para programar, e vai ter mais dificuldade teórica, na análise e tal. E tem o oposto, tudo bem, mas todo computador tem que ter um pouco dos dois, né? Eu só estou exigindo um pouco dos dois, conseguir aqui a média 5 em ambos, com aquela flexibilidade que eu já devo ter comentado em semestres passados. O que eu quero é que vocês tentem, tá? Então, tipo, poxa, professor, eu tive muita dificuldade no trabalho. Eu fiz, mas fiquei com 4.7. Mas eu tenho nota da prova para passar. Daí eu posso abrir uma exceção e deixar ser essa regra, tá? Então, não é que eu vou ser super rígido com isso, mas o que eu não vou aceitar é o cara chegar aqui e falar: mas professor, eu tenho 10 e 10 na prova, mas eu não entreguei nenhum trabalho. Não é essa a proposta. Vocês têm que entregar o trabalho, vocês têm que tentar tirar pelo menos 5. Mirem pelo menos para isso aí. Então, beleza, critério de avaliação, era isso que eu queria colocar. Alguma dúvida ou alguma coisa? Voltando aqui, depois vocês podem olhar com calma, tá? Eu não estou passando nos detalhes porque o tempo é precioso, mas o cronograma está todo lá disponibilizado. Aliás, lembrem disso, tá? Eu percebi em semestres passados que os alunos, essa coisa de usar site é uma coisa tão fora de moda, que os alunos não lembravam de olhar que tipo, tinha cronograma no site, e eu atualizo, às vezes atrasou tal coisa, eu coloco um cronograma atualizado, aí vocês têm a previsão, teve imprevisto, a prova mudou, a gente vai se comunicar, vai decidir mudar, vai conversar, mas daí vai atualizar no cronograma para saber quando vai ser. Então lembrem que existe o site da disciplina, tá? Além do site da disciplina, existe o Google Classroom da disciplina, que é por onde a gente se comunica com mais facilidade. Eu disparei e-mails para vocês agora no início, sempre o e-mail cadastrado no SEI, que é o que eu tenho acesso. Então vejam lá, todo mundo deve ter recebido os e-mails, mas a partir de agora a gente deve se comunicar com mais facilidade pelo Classroom. O último e-mail foi sobre como se inscrever lá no Classroom, qual que é o código da disciplina e tal. Feito isso, últimas coisas aqui na página. Aqui tem bastante material associado a cada aula. Todo semestre eu atualizo, então tem umas coisas atualizadas, mas em geral tem notas de aula, vídeo aula de semestre anterior, bibliografia, material complementar. E aí vocês olham aula a aula, né, quem quiser buscar. Listas de exercícios. Eu tenho essa lista aqui, overwhelming, né, bem grande, com exercícios do Introduction to Algorithms, que é o livro que a gente chama de Cormen, por causa do primeiro autor, que é um livrão de algoritmos, e também alguns exercícios do Algorithms, que é um livro que eu gosto, e tem a versão em inglês gratuita, online, tá? Não é um PDF perdido, ela realmente está lá. Pode perguntar. É uma boa questão. Não tenho uma boa resposta, mas podemos conversar com o monitor. Eu não tenho um monitor associado comigo, mas o professor Alan vai dar projeto de análise de algoritmos. Acho que ele conseguiu monitores que no fim vão atender todos vocês. A gente pode conversar com ele, ajudar a resolver esse exercício e liberar gabarito. Talvez de todos os exercícios, talvez de alguns, é uma coisa que dá para... Cobre o monitor de vocês, me ajudem a resolver esse problema sem me dar mais trabalho. Olha só, mas é uma coisa que podemos fazer.
Inclusive eu ia falar da lista de exercícios, porque eu acho que a última vez que o professor Alan ofereceu o projeto de análise de algoritmos, ele fez uma lista mais amigável do que a minha, em vez de ser só um apanhadão de livro. Porque esse livro aqui vocês podem ir na biblioteca pegar, daí vocês olham, né, os exercícios e vocês têm a lista. Mas ele fez listas autocontidas em PDF e tal, provavelmente eu vou atualizar meu site depois, mas só para vocês saberem, tem listas de exercícios no site também. E sobre bibliografia, tem aqui vários livros aqui embaixo, mas em particular eu diria, o Cormen tem tudo, é o livro mais completo, não é o que eu gosto mais da didática dele, mas é o mais completo, é uma ótima referência. Eu gosto desse livro aqui, tá? Esse livro das Gupta, Papadimitriou e Vazirani, não sei se vai carregar agora, ó. Isso aqui é oficial, tá? Ó, é página deles lá, então tem esse livro. Vocês podem acessar, podem comprar, podem buscar, o que for, mas no mínimo já tem esse PDF que os autores disponibilizaram. Quem gosta de ver com livro ou rever coisa com livro, é um livro legal. Não é tão completo quanto o Cormen, mas ele tem um fluir que me agrada mais. Então, beleza, esses PDFs posso fechar, e da página era isso, tá? Daí podem fuçar outras coisas da página, da disciplina era isso. Mais alguma dúvida, gente? Tá, então, acho que vamos para a lousa agora falar da motivação e do primeiro tópico do curso, que é meio que para motivar, mas ele tem detalhes técnicos.